Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou alguns dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças da morte não poderão vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor. Isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de nossa salvação. Vamos nos sentando e cantando. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Importantíssimo para nós. Até eu peço que você acompanhe pela Bíblia a primeira leitura, que, como você viu, é do profeta Jeremias, capítulo 31 e versículo 31 também. Interessante, Jeremias 31, 31. Eu preciso lhe dizer que este é um dos mais importantes textos do Antigo Testamento. Repito, esse é um dos mais importantes textos do Antigo Testamento, onde fala da
grande aliança que o Senhor haverá de fazer com os homens. E começa assim justamente: um dia chegará, e impressionante é isso, toda vez que você ouve na Bíblia isso, o dia, naquele dia, sempre que você ouve naquele tempo, e como está aqui, um dia chegará, não é um dia qualquer não. Quando aparece isso na Bíblia, a Bíblia está falando do dia do Senhor. Especialmente no Antigo Testamento você encontra muitas vezes, né, naquele dia, ou então naquele tempo. Que dia é este? Que tempo é esse? É o dia do Senhor. É o tempo, é o momento da vinda do Senhor. Então, esse texto está falando a respeito da vinda do Senhor. Já já você vai perceber como é isso mesmo. Um dia chegará o oráculo do Senhor, quando hei de fazer uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. E diz o versículo 33: esta é a aliança que farei com a casa de Israel a partir daquele dia, oráculo do Senhor. Colocarei a minha lei no seu coração, vou gravá-la em seu coração, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vai chegar um dia, nós sabemos, esse dia será o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, em que Ele vai fazer isso, e a partir disso será assim. A partir da vinda do Senhor será assim. Por isso que nós temos que ansiar por isso, esperar por isso. O que vai acontecer? O Senhor vai colocar a sua lei em todos os corações. O Senhor diz: eu vou gravar a minha lei no coração deles, no coração de todos os homens. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então daí realmente haverá um só Deus. Claro, só existe um só Deus, mas um Deus reconhecido por todos. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Haverá um só povo e haverá um só pastor, haverá um só povo e haverá um só Deus. E todos conhecerão o Senhor, todos conhecerão a verdade sobre o Deus vivo, sobre o Deus verdadeiro. Tanto assim que continua dizendo no versículo 34, até uma coisa que nos estranha, né? Ninguém mais precisará ensinar o seu irmão, dizendo-lhe: procura conhecer o Senhor. A gente estranha, né? Hoje temos que insistir tanto para que as pessoas conheçam o Senhor. Hoje nós temos que insistir tanto para que as pessoas conheçam a verdade a respeito de Deus, para que as pessoas conheçam a verdade da doutrina, para que as pessoas entendam, para que as pessoas acolham. Hoje é tão difícil isso, parece que ou a coisa é tão difícil, ou as pessoas estão com a cabeça tão fechada, com o coração tão fechado, ou as pessoas estão tão envolvidas e tão presas, que é uma dificuldade fazer as pessoas entender e aceitar. E aqui vai dizer que vai chegar um dia, é o dia da vinda do Senhor, em que ninguém mais vai precisar ficar ensinando o seu irmão a conhecer o Senhor. Por quê? Diz a palavra: porque todos, do menor ao maior, me conhecerão. E acrescenta algo mais ainda lindo: porque já terei perdoado as suas culpas e de seus pecados nunca mais me lembrarei. Esse é o grande dia que nós estamos esperando, o dia do Senhor. Repito, é por isso que nós precisamos realmente ansiar, mais do que simplesmente desejar, mais do que querer, nós precisamos ansiar pelo dia do Senhor, que venha o Senhor, que venha o dia do Senhor. Gente, isso é o contrário de tudo aquilo que muitas vezes os católicos sentem, porque quando a gente fala no dia do Senhor, os católicos só faltam morrer de medo, o que indica que infelizmente estão despreparados, o que indica que não têm o conhecimento da palavra, e mais ainda porque não tem a vida mudada, não tem a vida reta, não está vivendo nos mandamentos de Deus, não está cumprindo a lei do Senhor, por isso tem medo no dia do Senhor. Porque na verdade o dia do Senhor não será um dia de destruição, o dia do Senhor será um dia de separação.
A própria palavra de Deus diz no Evangelho: o dia do Senhor será como a separação do joio e do trigo, mas é preciso separar o joio do trigo. O próprio Jesus explicou na parábola que, infelizmente, o pai só trouxe o bem. O pai de família só semeou o trigo. Deus também só semeou o bem neste mundo. E é importante que você saiba disso. Deus só semeou o bem nesse mundo. Deus só trouxe bem. Deus só criou o bem. Deus não criou o mal. Deus não é o criador do mal, porque entre Deus e o mal há uma total oposição. Você nunca pode pensar que Deus manda males. Não, Deus não manda mal nenhum. Deus tira até mesmo o bem do mal, isso sim. Mas Deus mandar mal, não. Nem mesmo Deus permite o mal, Ele não quer o mal. Mas então de onde vem o mal? E tantos males, e tantas coisas ruins, que as pessoas até se revoltam, como doenças, e doenças graves, doenças que levam à morte, pobreza, e mais do que pobreza, miséria, fome. De onde vem isso? E as guerras, e essa violência, porque hoje nós vivemos numa guerra, né? Uma guerra urbana. Não é na forma de guerra, mas é na forma de uma guerra urbana, de tanta violência que nós vivemos. E veja, não está somente nas grandes cidades, também cidades consideradas até pequenas, a violência é grande, por causa das drogas, por causa da bebida, por causa de tantas coisas. Nós vivemos num mundo de violência, e daí o roubo, e daí, por causa disso, os assassinatos, os nossos jovens, os nossos filhos morrendo. Os nossos filhos morrendo. Gente, também Cachoeira Paulista é uma cidade violenta. Quantas coisas violentas têm acontecido. Agora, quando houve a festa de Santo Antônio, claro, a festa religiosa foi muito linda, mas ao mesmo tempo, claro, quando a festa religiosa, há também a festa civil, a festa da cidade, a festa do povo. Quanta coisa ruim aconteceu. Assassinatos, mortes aconteceram na pequena cidade de Cachoeira Paulista, justamente na festa do padroeiro, que é Santo Antônio. Mas isso não é uma coisa incomum. Eu citei a nossa cidade, até para você se lembrar da sua também, onde cidades pequenas, como Cachoeira Paulista, os nossos jovens, e aí eu posso dizer, os nossos filhos estão se matando, porque como aconteceu aqui, foram jovens matando jovens, jovens mortos por outros jovens, que são filhos de alguém, filhos de alguém da cidade, e que ou mata ou morre. Isso infelizmente está acontecendo também nas cidades. É certo que está acontecendo na sua cidade, e você não pode fechar os olhos para esta realidade. Nós estamos vivendo este clima. Infelizmente, nós estamos vivendo neste clima. E por que tudo isso? Por que é que acontece tudo isso? Não resta dúvida, nós estamos num mundo sem Deus. Nós estamos num mundo sem a lei de Deus, sem os mandamentos de Deus. E daí um mundo de desigualdade. E eu volto àquilo que eu estava dizendo. Deus não criou o mal. Não, Deus só criou o bem. E a parábola do joio e do trigo esclarecem bem. O próprio Jesus disse que estava plantado só o trigo, e veio de noite, às escondidas, porque o inimigo é sempre assim, ele faz as coisas às escondidas. Ele veio de noite e semeou o joio e foi embora. Passado um tempinho, os próprios empregados acabaram percebendo, no meio do trigo estava o joio, e era uma coisa terrível. O joio é uma praga. O pior é que ele parece muito com o trigo. Ele é quase igual o trigo. A gente vai perceber mesmo a diferença. Quem não tem muita prática, como aqueles agricultores tinham, só vai perceber quando os dois crescem. Mas que o joio é uma praga. O pior é que ele acaba com o trigo também. E disse Jesus, diante dos empregados que já queriam arrancar: não arranquem. Porque se vocês forem arrancar, vocês não vão arrancar só o joio, vocês vão arrancar também o trigo.
Vocês não vão arrancar apenas o bem, o mal, vocês vão arrancar também o bem. Vocês não vão arrancar apenas os maus, vocês vão arrancar também os bons. Então Jesus disse na parábola que o Pai mandou que eles esperem até o final. Esperem a hora da colheita e prestem atenção, a hora da colheita. Daí quando chegar a hora da colheita, vocês vão arrancar em primeiro lugar o joio e jogá-lo no fogo. Depois sim poderão recolher o trigo para os meus celeiros. E como os apóstolos não entenderam, os discípulos não compreenderam esta parábola, que hoje nós temos a graça de entender, mas entendemos porque Jesus explicou. E como é que ele explicou para os apóstolos? E ele começou dizendo: o trigo são os filhos de Deus, o joio são os filhos do diabo, e Jesus disse: são os filhos do diabo. Ele acabou chamando aqueles que fazem o mal de filhos do diabo, porque, veja bem, Deus não trouxe mal algum para esse mundo, Deus não semeou, e Deus não quer o mal, e nunca quer o mal, nem permite o mal. Repito, ele acaba aguentando o mal, como a parábola diz, que é preciso aguentar o joio até o fim. Deus apenas aguenta, Deus não permite, e Deus faz de tudo para tirar o bem do mal. Então disse Jesus, explicando a parábola: o trigo são os filhos de Deus, o joio são os filhos do diabo. O campo é o mundo, é esse mundo. A colheita é o fim dos tempos. E foi a expressão que Jesus usou. Aliás, esse evangelho foi dias atrás, não é verdade? Foi o evangelho de dias atrás. Nós estamos agora no capítulo 16 de São Mateus, um pouquinho atrás, no capítulo 13, é que está esta parábola. Jesus mesmo dizendo: a colheita é o fim dos tempos, é o dia do Senhor, é a chegada do Senhor, são os tempos que precedem a vinda do Senhor. Então ele diz: assim como a gente arranca o joio e joga no fogo, e depois leva o trigo para os celeiros, nos fins dos tempos, os anjos do Senhor virão. Até ele diz: os ceifadores são os anjos. Os anjos virão, e em primeiro lugar, preste bem atenção, eles arrancarão o mal e os maus. O mal que houver, e os maus, aqueles que são o joio. Infelizmente, Deus não queria que eles fossem joio, porque Deus não plantou joio nenhum. Os anjos virão e arrancarão o joio e jogarão num fogo inextinguível. Mas disse Jesus: o trigo será colhido nos meus celeiros eternos. Gente, é muito sério. É muito sério, e nós estamos cada vez mais perto do dia do Senhor. Então, quando chegar o dia do Senhor, daí nós teremos a beleza do que está aqui. Só que para acontecer isso, o Senhor precisa antes separar o mal do bem, separar o joio do trigo. Então não é para ter medo do dia do Senhor, preste bem atenção, não é ter medo do dia do Senhor, como muitos acabam tendo, não. Você tem que ter medo de ser joio, você tem que ter medo de viver ao modo do joio, no meio do joio, fazendo o que o joio faz. E a pior coisa, gente, que tem sido, é que os filhos de Deus acabam imitando, macaqueando, porque é macaquear. Quando a gente macaqueia, a gente imita uma coisa que a gente não é verdade? Porque o macaco imita uma coisa que ele não é. Por isso é a expressão macaquear. No fundo, muita gente vive macaqueando o que os filhos do diabo, desculpe ter que falar assim, porque a parábola foi Jesus quem falou. Os filhos de Deus, os cristãos, os católicos acabam macaqueando, vivendo do jeito, imitando ao pé da letra
aqueles que infelizmente não são filhos de Deus, não estão vivendo como filhos de Deus. Essa é a pior coisa. Porque se nós tivéssemos bem definido, os maus são maus, eles querem infelizmente ser maus, o que nós vamos fazer? Então que sejam. Mas se os bons fossem bons e quisessem realmente ser bons, as coisas ficavam definidas. Mas por que não ficam? Porque na verdade os maus, eles não ficam menos maus. Não, os maus são maus mesmo. O que acontece é que os bons, o que acontece é que os filhos de Deus, o que acontece é que os cristãos, os católicos, acabam imitando, acabam macaqueando aquilo que fazem os filhos das trevas. E o pior é que de tanto macaquear, eles vão sendo envolvidos, daqui a pouco estão tão envolvidos que pensam como o joio, que fazem como o joio, que agem como o joio, tudo como o joio, daqui a pouco eles se tornam um joio também. E esse é o grande mal. Disso nós temos que ter medo. De estarmos vivendo a maneira do joio. Portanto, gente, para não sermos surpreendidos, e veja bem, nós não somos sós, nós somos família. Você tem a sua família, você precisa pensar nos seus. Porque já imaginou, na hora da separação do joio e do trigo, 2, 3 da sua família vêm para um lado, e 3, 4, 5, 6 vão para o outro? Como é que você fica? Até eu pergunto, para que lado você vai ficar? Essa é uma pergunta importante. Para que lado você vai ficar? Porque na verdade, nem seremos nós que vamos sair correndo para escolher um lado ou outro. Eu vou preferir o lado de cá. Não tem mais jeito. Quem é. Quem viveu, viveu. Quem foi, foi. Diz a parábola que os próprios anjos é que virão e separarão os maus dos bons. E você sabe o destino dos maus. A própria palavra diz: eles serão arrancados e jogados no fogo inextinguível. O que Deus não quereria que acontecesse. Na verdade, o nosso Deus não é um Deus castigador, não é. Bem ao contrário. O nosso Deus é apenas um Deus salvador. Veja, até chegar esse dia, o nosso Deus será misericórdia, 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 e vai usando de misericórdia. Nós estamos no tempo da misericórdia, gente, já estamos no tempo da misericórdia, graças a Deus, estamos num tempo privilegiado. É aquilo que dizemos, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, é realmente. Nós estamos vivendo num tempo privilegiado, como disse um evangelho de dias atrás. Felizes vós que vedes o que muitos não viram e quiseram ver e não viram, porque vós ouvis o que muitos quiseram ouvir e não ouviram. Bem-aventurados sois vós. Sim, somos uma geração bem-aventurada. O que estamos vendo no mundo de hoje é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo também uma calamidade muito grande. E por que nós vemos essa calamidade? Porque graças a Deus, cada vez mais as águas estão se separando, cada vez mais o joio e o trigo estão se separando. Por isso, gente, justamente porque cada vez mais as águas estão se separando, aqueles que são bons, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que querem ser filhos de Deus e viver como filhos de Deus, precisam cada vez mais pegar a direção, pegar a orientação e ser. Você não pode ficar numa linha limítrofe. Limítrofe quer dizer ali no limite, nem para cá e nem para lá, pulando nos 2 galhos. Não, você não pode. Nem você e ninguém da sua família. Pelo contrário, você precisa avançar para longe, para longe, para longe, para longe, para longe de todo o mal, para longe. Você precisa ficar longe desse território. Não é que nós desprezamos os outros, ao contrário. Assim como infelizmente os bons, os que a parábola diz que são trigo, infelizmente, se começam a fazer como o joio, acabam se tornando joio.
Graças a Deus, o contrário pode acontecer e precisa acontecer. É preciso que pelo nosso testemunho e pela nossa evangelização, aqueles que são maus, infelizmente, aqueles que estão no mundo do mal, aqueles que não têm conhecimento da verdade, aqueles que não têm vivido na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, que pelo nosso testemunho e pela nossa evangelização, eles sejam atraídos, eles venham, eles queiram, até mesmo pelo nosso testemunho de conversão, pela nossa mudança, nem é já pela nossa perfeição, não, pela nossa mudança, pela graça da nossa conversão, que eles queiram sair, que eles queiram mudar. Graças a Deus você vê continuamente na Canção Nova testemunhos, 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 a beleza do que acontece com o PHN e tantos jovens, mas não são somente jovens, quantas pessoas adultas, quantas pessoas até mesmo de idade, gente de todas as idades. Que beleza acontece com as nossas crianças, as transformações, as mudanças com as nossas crianças. Nós precisamos fazer cada vez mais. Não é que nós desprezamos os que são maus, não, só que nós temos que distinguir quem é quem. Nós não somos melhores do que eles, não, até pelo contrário, é pelo nosso testemunho, da graça da nossa conversão, é que nós vamos convencê-los e atraí-los para que venham de lá para cá. Por isso que você precisa ficar longe, não é ficando lá com eles, vivendo como eles, tendo a mentalidade deles, fazendo como eles fazem, desculpe, macaqueando aquilo que eles fazem. Não é assim que você vai salvá-los, não. Não é entrando no barro com eles, pelo contrário, se eles estão no barro, se eles estão num lodaçal, você sabe como é o lodaçal, como é um pântano. Quanto mais a pessoa faz força no pântano, mais ela vai afundando. Você precisa sair fora do pântano, você precisa sair fora do lodaçal, você precisa se colocar num lugar firme, bem firme, daí sim você pode ajudar, daí você pode jogar uma corda, daí você pode estender a mão, daí sim você pode ajudar. Mas se você entra no barro com os outros, você vai afundar, e a sua tentativa de salvar a eles, o esforço que você faz, vai afundar você. Você está me entendendo? E é por isso que muita gente se enganou, e não é isso que Deus quer, pelo contrário. Eu gostaria que não precisasse ser assim, claro, no meu gosto humano, mas eu preciso ser claro com você. Você tem que ficar longe, 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 ajudar sim, fazer de tudo, primeiro, pelo seu testemunho, pela sua vivência e pelo seu trabalho de evangelização, você precisa salvar a eles. Mas isso não quer dizer viver como eles, não quer dizer participar com eles das coisas que eles vivem, não. Bem ao contrário, você e cada um dos seus precisa estar longe, 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 longe. Até quando? Até que chegue o dia do Senhor. Daí então, quando chegar o dia do Senhor, daí vai ser uma maravilha. Daí vai ser uma maravilha. Daí vai acontecer o que está na palavra de Deus. Esta aliança que farei com a casa de Israel e a casa de Judá naquele dia, colocarei a minha aliança no seu coração, e gravá-la-ei, eu haverei de gravar a minha aliança, a minha lei, os meus mandamentos, no seu coração, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Daí vai acontecer isso, todos já terão a lei do Senhor no coração, e quererão viver a lei do Senhor, e vão viver os mandamentos de Deus. Então, gente, não haverá mais mal. Daí vai acontecer aquilo que está no Apocalipse. Se você é rápido na Bíblia, eu estou sem ambão aqui, fica mais difícil. Vai comigo para o livro do Apocalipse, é o final da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, que começa assim o capítulo 21, dizendo: vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existe. Vi então a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como uma noiva enfeitada para o seu esposo. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus com eles, e Ele vai morar junto deles, como Deus disse.
Ele vai morar junto deles, e eles serão o seu povo. Olha aqui o cumprimento da promessa. E o próprio Deus com eles será seu Deus. Veja bem, a morte não existirá mais. Não existirá mais morte. Não haverá mais luto, nem grito, nem dor. Não haverá mais sofrimento. Não haverá mais miséria. Não haverá mais doença. Porque as coisas anteriores passaram. E, gente, nós estamos almejando por isso. Nós ansiamos por chegar esse dia. Por isso que nós gritamos do fundo do coração: vinde, vinde, Senhor Jesus. Vinde, vinde logo, vinde depressa, Senhor Jesus. Até que chegue esse dia, o que nós temos que viver? Temos que viver o Evangelho de hoje. Onde, quando Jesus perguntou: que dizem os homens, que dizem as pessoas que eu sou, que falam a respeito de mim? E eles foram dando as opiniões. Uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é Jeremias, um dos profetas e tal. Aquele falatório, né? Até que Jesus atalhou a conversa e perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eles ficaram assim boquiabertos. Agora era uma coisa pessoal. Graças a Deus, Pedro sempre ardoroso, fraco, muito fraco, tanto assim que o nome dele, Simão, quer dizer caniço. E ele foi um caniço até o fim, porque também lá, depois da ressurreição de Jesus, Jesus vai chamá-lo de Simão de caniço. Ele, antes da morte de Jesus, acabou negando Jesus 3 vezes, quando Jesus foi preso. Pedro era muito fraco. Mas, apesar da fraqueza dele, Pedro amava Jesus. Aquilo que vai dizer no fim: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, ardoroso, voltou-se para Jesus e disse: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. Ele proclamou Jesus. E sabe, gente, isso vinha do fundo do coração dele. Ele acreditava, e porque ele acreditava, ele sabia e ele professava: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. O Deus vivo quer dizer o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Tu és o Filho desse Deus vivo. Pedro não diz apenas que ele é o Messias, mais ainda, ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E diante dessa proclamação, Jesus se volta para ele e disse: não foi nem a carne nem o sangue, não foi a sua mente humana, Pedro, não foi o seu pensamento, as suas convicções, não. Mas foi o Pai que te revelou isso. Esta foi uma revelação do Pai. E por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, que és tu, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Gente, que beleza! 2 coisas: primeiro, a profissão de fé de Pedro, e segundo, Jesus que declara a sua igreja e declara Pedro como a pedra fundamental dessa igreja, sobre a qual ele vai edificar a sua igreja. Até ele diz: a minha igreja, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O sol está castigando a gente, não é que eu esteja com medo do sol, não, por mim eu ficaria no sol, é que a imagem fica difícil, não é? Mas isso é um sinal também para nós, sabe? Mesmo que a imagem na televisão não fique boa, não faz mal. Deus está dando uma demonstração. Hoje é um tempo, gente, que nós precisamos de luz. Precisamos da luz de Deus. E precisamos abrir-nos à luz de Deus, porque estamos vivendo num tempo de trevas. E de trevas terríveis. Onde está acontecendo o oposto daquilo que Pedro disse, o oposto. Pelo contrário, hoje estão tramando, estão realizando uma verdadeira conspiração para tirar Jesus de lado e para fazer de tudo para que Jesus não seja, claro, ele sempre será, mas fazem de tudo para que Jesus não seja o Messias e que Jesus não seja o Filho de Deus.
Eu tenho falado para você várias vezes, e eu acabei recebendo mais um escrito do padre Michel Scoyans, e tenho conversado com pessoas que têm sabido muito a esse respeito, onde nesse escrito, mais uma vez, se diz que no ano 2000, até aqui ele dá os nomes, né? Kofi Annan reuniu em Nova York todos os líderes das grandes religiões do mundo. A ideia lançada é a de que as religiões, particularmente o catolicismo, são um obstáculo ao maior advento da nova mentalidade holística, da nova era, desse novo globalismo fundado sobre uma determinada visão do mundo e dos homens. Portanto, eles estão taxando as religiões, e veja aqui, especialmente o catolicismo, como um obstáculo para o avançar da humanidade dentro da nova era. Essa tal nova era da qual eles estão falando. Diante disso, dizem eles, deveremos chegar a uma religião única. As religiões particulares ficarão proibidas, e proibidas de fazer proselitismo, pois contestariam todo esse avanço, dizem eles, de uma nova religião universal e única. E impressionante que aqui o próprio documento diz: lembremos que foi nesse contexto que a igreja realizou e que foi publicado o documento chamado Dominus Jesus, da Congregação para a Doutrina da Fé. Foi por causa disso justamente, foi depois dessa reunião no ano 2000, que escreveram esse documento Dominus Jesus, o Senhor Jesus, um documento que, se você estava bem por dentro, até muita gente não aceitou, achou estranho, a igreja falando tão firme assim, do cristianismo e do catolicismo, da igreja verdadeira, da única igreja. Muita gente estranhou, mas esse documento foi escrito justamente por isso, por causa dessa reunião. Lá estava um representante do Papa, que era o cardeal Arinci, e é claro que ele não assinou esse documento, porque ele não assinou, as coisas não puderam andar como eles queriam. Mas veja bem, as reuniões continuam sem a Igreja Católica, e eles já estão no ponto de declarar esta tal religião nova, única e universal, na qual a principal coisa é tirar Jesus como o Filho de Deus, porque para eles é uma coisa inconcebível um homem, Jesus Cristo, ser o Filho de Deus. E até mesmo eles não aceitam Jesus como o Messias. Se aceitam, é assim, eles dizem: bom, já existiram tantos Messias, eles dizem, existiram tantos Messias como Buda e como tantos outros, e cada era, dizem eles, cada era da humanidade, surge um novo Messias. Nessa última era que teve, até o ano 2000, que era a era de peixes, tudo invenção deles, né? Tudo coisa assim, não sei onde eles foram buscar isso. Nessa era de peixes, tivemos um Messias que era Jesus Cristo, mas dizem eles, desculpe ter que falar assim, o Messias falido, que já começa morrendo na cruz. Só que a doutrina desse Messias falido, cheia de pecados e de complexos, de sentimentos de culpa, arrasando com as pessoas por causa da noção de pecado, especialmente dos pecados contra a sexualidade. Essa religião precisa desaparecer, e esse Messias já passou, inclusive porque já passou essa era, já entramos além do ano 2000, e dizem eles, portanto, é preciso esquecer tudo isto que foi da era de peixes, da era de Jesus Cristo, e partirmos para a nova era da liberdade, do pensamento aberto, sem essas intransigências, essas intolerâncias,
sem esses sentimentos de culpa, sem essas noções de pecado. E dizem eles, a Igreja Católica não pode ficar freando o progresso da humanidade. Então, se ela está sendo um obstáculo, ela tem que ser tirada da frente. Esse negócio, dizem eles, de dizer que Jesus Cristo é Filho de Deus, dizem eles, isso é a primeira coisa que precisa ser tirada, porque se ele foi um dos Messias como todos os outros, mas agora, e aí que é o pior, na nova era, na era da evolução, da liberdade, do entendimento, da mente aberta, virá um outro Messias, um novo Messias, e dizem eles agora, bandidos, o verdadeiro Messias, que vai solucionar todas as coisas, que vai trazer o bem, que vai trazer a paz, que vai resolver os problemas da fome, os problemas da saúde, os problemas de escola, os problemas políticos, vai resolver os problemas da humanidade, os problemas de guerra da humanidade, até a guerra entre religiões, ele vai resolver tudo isto. O verdadeiro Messias, substituindo Jesus Cristo. Gente, tudo isso já está tramadinho, é uma conspiração, e graças a Deus agora, no meio católico, através de um padre, o padre Michel Scoyans, isso está vindo à luz no mundo inteiro, graças a Deus, porque ele foi lá, foi estudar, foi ver, foi conhecer, foi conversar com as pessoas. Ele não apenas leu, ele foi às palestras, foi às conferências, ele conversou com as pessoas. Desculpe, deu até uma de bobo, né? Escutando, ouvindo, como quem não quer saber de nada, e graças a Deus, ficou sabendo de tudo isto, e tem nos dito, e tem nos mostrado, e tem andado, graças a Deus, no mundo inteiro, para fazer palestras, conferências, escrever, e é preciso que a gente vá dizendo isso sim, e o que não é para assustar, quando a gente mostra um câncer que existe, isso não é para assustar, é para poder curar. Nós não sabíamos dessa conspiração, dessa trama, aliás, sabíamos, eu já falava, mas as pessoas, sabe, não davam crédito. Agora temos uma demonstração a mais, também na Igreja Católica. Isso não é coisa apenas de protestantes, não, é uma coisa da realidade que nós estamos vivendo. Gente, eles querem realmente que nós neguemos aquilo que Pedro afirmou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles querem que nós neguemos isso, e justamente para poder ter entrada neste mundo e nas oportunidades que esse tal Messias, que esse tal Cristo, que na verdade você sabe, tudo aquilo que não é o Jesus Cristo, Filho de Deus, é anticristo. Graças a Deus que 2000 anos atrás, e a igreja sempre conservou na Bíblia e na sua doutrina esta verdade, há 2000 anos atrás já se falava no anticristo. Então esse que vai aparecer, já era há 2000 anos atrás anunciado como anticristo. Ele só vai realizar aquilo que o próprio Deus já havia anunciado, que será um homem, será uma criatura humana, nós não sabemos quem seja, mas que, guiado por Satanás, ele vai querer governar, e aliás vai subir ao trono do mundo para ser um único governador, o único chefe do mundo inteiro, e ao mesmo tempo, dentro dessa nova religião única e universal, ele não somente vai querer ser o maioral, mas pior ainda, como diz a Sagrada Escritura, ele vai subir ao trono e vai se fazer adorar pelo próprio Deus. Mas diz a segunda carta aos Tessalonicenses, quando ele ousar fazer isso, Deus vai ter paciência, não com ele, mas conosco, para a nossa salvação, até que ele chegue a esse auge, essa extrema audácia, essa extrema ousadia de sentar-se no trono e fazer-se adorar como Deus. Daí Deus vai intervir, o Pai vai intervir, e daí o Pai vai enviar o seu Filho para colocar as coisas no lugar. Então vai acontecer o que disse hoje na primeira leitura, só que nós passaremos por tudo isso. Serão tempos difíceis. Por que eu falei tudo isso? Por que eu preguei toda aquela primeira parte e depois essa segunda parte? Porque, gente, mais do que nunca nós precisamos estar com a verdade, e a verdade foi aquela que Pedro proclamou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E, gente, nós não podemos negar uma letra, nenhum pingo dessa proclamação: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aliás,
Essa é a grande maravilha. A nossa religião, nós nem podíamos chamar de religião, né? Porque não se compara com aquilo que se chama com a religião. Mas vamos dizer, o cristianismo é totalmente diferente do que são as religiões. Porque eu digo sempre, as religiões são uma tentativa de chegar a Deus. As religiões são uma tentativa de os homens agradarem a Deus. Por isso surgiram fundadores de religião, para buscar um caminho para chegar a Deus, para agradar a Deus. Então criaram uma moral. Todas as religiões são boas, claro, porque são para chegar a Deus. Todas as religiões são boas porque é um caminho para agradar a Deus. Mas o que Deus fez foi totalmente diferente. Deus superou tudo isso. Deus pegou o seu filho e o enviou a esta terra. Deus enviou o seu filho a esta terra. Esta é a grande verdade. E quem nos ensinou a verdade foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. De maneira que ele se tornou não somente quem ensinou o caminho, ele é o caminho, porque ele veio de lá, ele é o caminho para voltar para lá. Ele não apenas nos trouxe a verdade, ele é a verdade que o Pai enviou para nós conhecermos. E ele é a vida que nós estamos almejando e a vida que nós teremos, porque nós, por Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Então ele é a vida que nós já somos e que nós seremos em plenitude quando chegar o dia do Senhor. Então é totalmente diferente de qualquer religião. Não é que nós sejamos intolerantes, intransigentes com aquilo que se chamam religiões. Não, é depois de conhecer a verdade, depois de Deus ter mandado aquele que é a verdade, todo o restante se cala. Se a gente respeita as outras religiões, a gente respeita, mas não é por isso que eles podem pegar pedaços dessas religiões, tirar o cristianismo, tirar a verdade fundamental que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e fazer uma mixórnia, fazer uma composição de uma nova religião universal, única, imposta, e todo o restante, até ensinar a doutrina, ensinar as crianças, vai ser considerado proselitismo, portanto vai ser proibido. Gente, estamos de algo terrível que vai acontecer no mundo. E não está longe não, sabe? E nós falamos assim, eu falo com toda essa clareza para você entender. Não é para você se assustar não, é porque agora é a hora de nós nos possuirmos desta verdade. E mais do que isso, veja, o sol está insistindo, ele não vai embora. Se eu for para lá, ele está atrás de mim, não faz mal. Nós precisamos estar na luz de Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, gente, porque só no poder do Espírito é que nós aguentaremos esse repuxo. Nós vamos passar por aquilo que passaram os primeiros cristãos, onde eles eram obrigados a negar Jesus Cristo. Exigiam dos primeiros cristãos que eles negassem Jesus Cristo. Agora eu posso ir para mais próximo de você. Olha, vai acontecer um dia que vai acontecer isso. Assim como o sol está baixando, daqui a pouquinho, certamente antes de acabar a palestra, ele já terá desaparecido lá atrás. A gente verá um dia em que a luz também vai desaparecer. Enquanto estamos na luz, é preciso que queiramos a luz e vivamos na luz. Você precisa querer a luz e viver na luz, e que todos os seus conheçam a luz antes que chegue às trevas. Mas ainda, nós precisamos ter agora a lei de Deus, os mandamentos de Deus impressos no nosso coração, vivendo antes que seja tarde, antes que Deus tenha que separar o joio do trigo. E acima de tudo, nós precisamos ser homens e mulheres de oração, para sermos homens de fibra, homens de têmpera. Eu repito, porque vão exigir de nós o que exigiram dos primeiros cristãos, que eles negassem Jesus Cristo, que eles negassem a doutrina de Jesus Cristo, que eles negassem os milagres de Jesus Cristo, que eles negassem a divindade de Jesus, e adorassem os falsos
ídolos. Porque esses mesmos que não querem aceitar Jesus Cristo, querem impor a Deus a terra, que deram um nome para ela, a deusa Gaia. Deusa Gaia. Parece que dá Zagaia, né? É isso mesmo. A deusa Gaia. Eles querem nos impor a terra, esse negócio que você tem debaixo dos seus pés, como deusa, gente. Onde eles dizem que o próprio homem tem que subjugar-se à terra, às leis da terra. O homem não é o mais importante, dizem eles. Não, mas é a terra. Só que a terra para eles não é apenas a terra, não é apenas o planeta, não é apenas a natureza. Para eles, a terra é uma deusa, Gaia. Veja o absurdo. Negando o Messias, negando o Filho de Deus, eles acabam aceitando até uma coisa rudimentar, pior do que os pagãos, onde o Deus para eles é a própria terra, a própria natureza, que Deus deu para nós dominarmos, e para eles é a deusa. Só que como são grandes que estão fazendo isso, essa conspiração é feita por poderosos, são os dominadores do mundo, os que têm o dinheiro, os que têm o controle, os que têm a lei, as leis, os que comandam os grandes bancos e os grandes financiamentos. Nós vamos sofrer e sofrer muito, mas por isso que nós precisamos agora do Espírito Santo, para termos a força dos primeiros cristãos, para termos a ousadia, a audácia dos mártires, antes que seja tarde. Jesus, nós estamos pedindo, derrama sobre nós o Espírito Santo, Jesus. Sim, Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus vivo. Derrama sobre nós, Senhor, o Espírito Santo, para que Ele nos faça fortes, para que Ele nos mostre a verdade, nos dê a verdade, e mais do que isso, Ele nos faça fortes, Senhor, para termos a ousadia dos mártires, para não Te negarmos, Senhor, nunca, não Te negarmos agora com a nossa vida, não Te negarmos agora com a nossa doutrina, e não Te negarmos, Senhor, quando vierem esses tempos, e quando nos obrigarem, Senhor, a negar-Te, para entrar, Senhor, no sistema, para podermos termos acesso à saúde, aos alimentos, ao dinheiro, aos empregos, à escola, à habitação, que nós não Te neguemos, Senhor, que como os primeiros cristãos, nós Te confessemos, e quem precisar morrer, Senhor, que morra por Ti, Senhor, para que todos os outros vençam, porque a verdade é essa, gente, não é que todos nós vamos morrer, não, alguns precisarão, acabarão como os primeiros cristãos, morrendo mártires, mas para que todos nós nos salvemos, porque a própria palavra diz, na hora que o anticristo tiver a ousadia de ir ao Teu trono, sentar-se no trono e se fizer adorar como Deus, daí Jesus estará vindo e Ele o exterminará com o sopro da sua boca, e o aniquilará, o destruirá com a luz da sua vinda. Senhor, dá-nos o Espírito Santo, batiza no Espírito Santo, Senhor, um por um desses Teus filhos e filhas, para que não Te neguemos, nem agora e nem naqueles tempos. Pelo contrário, que agora e naqueles tempos difíceis e até a Tua vinda, Senhor, que nós Te proclamemos: Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus vivo. Louvado sejas Tu, Senhor. Sim, louvado sejas Tu, porque és o Senhor Jesus. Fala comigo, Tu és o Senhor Jesus. Tu és o Senhor Jesus. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Senhor da minha família. Senhor da minha família. Tu és e Tu serás. Tu és e Tu serás O meu único Senhor. o meu único Senhor. Não Te negarei, Senhor. Eu não Te negarei. Pelo contrário, Pelo contrário, eu Te proclamarei, eu Te proclamarei. como fez Pedro. Como fez Pedro. Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, o Messias, o Messias, o Filho do Deus vivo. o Filho de Deus vivo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.